ao 41. Vai estar aqui na tela também, na versão que a gente vai ler, se você tiver sem Bíblia. Você que está nos acompanhando agora, pelo nosso canal do YouTube, que a paz do Senhor também esteja na sua casa, na sua família. Curte, comenta, compartilha essa mensagem com outras pessoas, para que mais vidas também sejam alcançadas. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se e acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Estas são as palavras da salvação e por elas lhe dá graças a Deus. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de ouvir tua mensagem. Muito obrigado pela vida dessas mulheres que passaram pelo concílio. Muito obrigado pela vida de cada pessoa, cada familiar, cada parente que está aqui nessa noite. Que nesse momento o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, que o Senhor abra o nosso coração, Pai, para entender a tua palavra, que não seja apenas mais uma exposição de conhecimento humano, mas que haja poder e transformação em tudo aquilo que vai ser ministrado nessa noite, Senhor. Que eu seja apenas um canal, que eu não te atrapalhe em nada, Pai, naquilo que o teu Espírito Santo já está fazendo nessa noite, nesse lugar, e que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença. Poxa, a minha editor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, essa série de mensagens que a gente está ministrando e falando é sobre construindo uma nova vida. E quando a gente fala de construção de nova vida, quando Deus fala em construir, fala sobre algo que nunca foi criado. Que construir é diferente de reformar. Quando você vai fazer uma reforma na sua casa, você pega algo velho e ajeita. Mas o que Jesus está dizendo é que Ele está construindo uma nova vida. Algo novo, algo nunca criado, algo que ainda não existiu. E é para essa novidade de vida que Jesus nos chama nessa noite. Porque Deus, Ele tem muita coisa para a nossa vida, mas infelizmente tem muita gente vivendo apenas na média, na mediocridade, na sua zona de conforto. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus, Ele tem muita coisa para a nossa vida, mas a gente precisa sair do lugar de conforto. A gente precisa entender que antes de Jesus dar a missão para os 12 discípulos, Ele chamou eles para a comunhão. Então, muito mais do que chamar você para a missão, Deus está te chamando nessa noite para a comunhão, para esse ambiente de intimidade com Ele. E o tema da mensagem hoje, dessa noite, é: minha nova vida me apresentou o sobrenatural. Essa minha nova vida, ela me apresenta o sobrenatural de Deus. O interessante é que Jesus, ele utiliza naquele momento da leitura que a gente fez um barco, que é um instrumento natural, era algo comum, algo que era usado para transportar pessoas, mas ele mostra nesse trajeto que ele tem autoridade sobre a natureza, ele tem autoridade sobre o mar, ele tem autoridade sobre tudo, sobre a vida e sobre a morte. E Jesus, ele sempre age de maneira sobrenatural, porque Jesus, ele não foi pego de surpresa pelaquela tempestade. Na verdade, ele já sabia que ela ia vir. Ele já sabia que eles iriam enfrentar aquela tempestade, porque para Deus nada é por acaso. Nada acontece por acaso. Ei, não foi por acaso vocês terem ido possível, não. Não foi por acaso você ir passar 3 dias lá. Assim como não é por acaso você estar aqui hoje, nessa noite,
ouvindo essa palavra, você pode dizer, não pastor, eu vim apenas recepcionar o meu familiar, mas não é por acaso. Deus, na verdade, Ele trabalha com planos e propósitos dele para a nossa vida. E você sabe quantas dificuldades se levantaram para vocês na vida. Talvez a semana que antecedeu esse concílio foi a semana mais difícil da vida de vocês. De dificuldade, de tempestade, de vontade de desistir, de você achar que você não iria. Porque é isso que acontece na nossa vida para que a gente pare. E uma coisa que a gente precisa entender é que dificuldade e tempestade sempre vai ter na nossa vida. E a gente pode fazer um contraponto, porque Jonas, se você conhece a história, ele desobedeceu a Deus e veio uma tempestade sobre aquele barco, ele foi engolido por um grande peixe. Mas esses 12 homens, esses apóstolos, esses discípulos, eles estavam obedecendo a Jesus. E mesmo assim veio uma tempestade. Mesmo assim veio a dificuldade. E nós precisamos entender que mesmo obedecendo, nós não estamos imunes às dificuldades da nossa vida. Sempre vão surgir tempestades. Vocês que estão chegando agora do concílio, não é porque vocês estão decidindo hoje seguir o caminho de Deus. Não é porque vocês estão decidindo hoje transformar a vida de vocês que as tempestades não vão vir. Pelo contrário, elas vão continuar vindo. Aqueles caras estavam obedecendo a Jesus e viram a tempestade na vida deles. E você vai estar obedecendo a Jesus e vai ter dificuldades se levantando. Você vai estar obedecendo a Jesus e as pessoas vão estar dizendo, vai vir a frente agora, quer ficar certinha, quer mudar agora, não tem jeito, dou 3 meses para tu voltar. Porque dificuldade vai vir, tempestades vão vir, pessoas querendo derrubar você vão surgir na vida de vocês. Mas nós precisamos entender que são as tempestades que servem para nos amadurecer. As tempestades, elas servem para preparar a nossa fé, para preparar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Se aquela tempestade não viesse para aqueles homens, eles nunca experimentariam ver uma pessoa acalmar o mar e acalmar uma tempestade. Aquela tempestade serviu para eles verem o sobrenatural na vida dele acontecer. Ao ponto deles exclamarem, quem é esse Deus? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem a esse homem? E a gente precisa olhar esse contraponto, que os discípulos estavam apavorados com medo de morrer, e Jesus estava dormindo. Veja que diferença. Enquanto todo mundo está com medo de morrer, Jesus está dormindo no barco. E quando a gente olha para o Getsemane, Jesus orando e diz, olha, fica aqui, ora por mim, eu estou angustiado. E os 3 discípulos dormem. Será que é isso que está acontecendo na nossa vida? Jesus está nos chamando para a gente ficar calmo e confiar nele, e você está desesperado, mas no momento que você está alerta, orando, vigiando, você está dormindo. Veja que contraponto na nossa vida. O medo dos discípulos fez com que eles tivessem medo. O que é que fez Jesus ficar tão calmo? É porque ele confiava plenamente em Deus. Ele confiava plenamente em Deus. E nós precisamos agir assim. Porque muitas vezes a gente diz que confia em Deus, mas age como se não confiasse. Muitas vezes ele diz, não, eu confio em Deus. Mas quando chega a dificuldade, você fica desesperado. Você quer abandonar a sua fé. Você quer desistir de tudo. Nós precisamos de confiar. E a gente vai extrair algumas lições nessa noite, dessa passagem. O que é que a gente pode extrair dessa passagem, dessa lição? A primeira lição que a gente aprende é que as tempestades, elas são normais e cíclicas. As tempestades, elas são normais e elas são constantes na nossa vida. Tem dia que a gente olha que está chovendo mais do que seria necessário. Tem dia que a gente vê que a chuva começou, já começou a alagar tudo. Tem dia que vem um vento tão forte que começa a destruir coisas. Tem dia que começa a terra a tremer. Tem dia que cai raio, relâmpago. E tudo isso frustra a nossa agenda, as nossas coisas. Mas são fenômenos naturais que sempre acontecem na nossa vida. São cíclicos. E a gente precisa entender que a tempestade também é assim. As dificuldades também são assim. No versículo 37 diz assim, e levantou-se... Vai estar aí na tela? Eu acho que está. Levantou-se um forte vendaval
e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo. Você percebe que surgiu algo que era inesperado? Surgiu e levantou-se um vendaval sobre aquele barco. Há 2000 anos atrás é diferente de hoje. Eles não tinham instrumento para prever que ia ter tempestade, que ia ser vendaval, que ia destruir. Às vezes assim é na nossa vida. Por mais que a gente esteja orando, parece que a nossa vida está indo de mal a pior. A gente está orando e tem coisas que não estão acontecendo. Talvez você está orando e sua família está brigando, seus filhos estão sendo destruídos. Talvez você está orando e o seu trabalho não está dando certo. Você não consegue se fixar no seu trabalho. Você está orando e seus filhos continuam desobedecendo. E você talvez está pensando, dizendo, o barco da minha vida vai naufragar. O barco da minha vida está muito difícil. E talvez você está querendo desistir da sua vida. Talvez nessa semana você pensou em desistir. Porque estava tão difícil as tempestades. Estava tão difícil os problemas que você achava que não existia mais solução. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus te trouxe aqui nessa noite para você ter calma. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz assim: tenha calma. Olha para outra pessoa e diz: tenha calma. Deus te trouxe aqui nessa noite para você saber que você deve ter calma. Porque se Jesus está no barco da sua vida, não é o fim. Não é o fim. Se Jesus estiver na sua vida, não é o fim. Mesmo que as circunstâncias sejam adversas, mesmo que haja tempestade, mesmo que esteja tempestade se levantando sobre você, não é o fim. Nós passamos por tempestades. Nós passamos por problemas inesperados. Talvez você recebeu um diagnóstico de saúde que fez você perder a fé. Esse diagnóstico roubou a sua confiança. Talvez foi o seu cônjuge, o seu parceiro, o seu relacionamento que estava enganando você, que traiu você. Você talvez pegou uma mensagem que fez você gelar a sua espinha quando você olhou o telefone e você começou a ter medo, você começou a ver aquela tempestade se levantando. Talvez um filho seu que adoeceu, um filho seu que está longe, talvez um caos financeiro. Mas a gente sabe que essa tempestade ela é necessária na nossa vida. Essa tempestade ela está passando na nossa vida, mas para trazer um ensinamento. A tempestade não é para destruir você, mas é para preparar você. Tem uma frase de um autor que é Timothy Keller, de um livro, o nome do livro é Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. Essa frase é bem interessante, porque ele diz assim: ó, o grande tema da Bíblia é como Deus traz alegria, não só apesar do sofrimento, mas através dela. Ele está dizendo que a Bíblia e Deus, ele traz alegria para mim e para você, independente do sofrimento. Porque a alegria não é a ausência de dificuldade, mas é a certeza da presença de Deus na nossa vida. Isso é a verdadeira alegria. E a gente acha que a alegria é não ter problema. Então, se você está esperando isso acontecer para você ficar alegre, não vai acontecer. Mas a alegria que Deus nos oferece é uma alegria a despeito dessas tempestades. Jó, ele estava enfrentando a maior dificuldade da vida dele. Você já parou para pensar que o cara em um dia perdeu todo o seu dinheiro, perdeu os 10 filhos, perdeu tudo que tinha, perdeu a saúde, perdeu o casamento, perdeu tudo. E ele ainda diz assim, em Jó 42:2, ele diz: sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você tem noção disso? Que Deus está dizendo para mim e para você? É uma confiança, uma convicção de que Deus, Ele pode fazer tudo na nossa vida e o plano dele não vai ser frustrado. É justamente por isso que Jesus diz em João 16:33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus está confirmando para mim e para você, gente, é que
vai ter dificuldade, mas Ele já venceu por você. Vai ter depressão, vai ter ansiedade, vai ter medo, mas Ele já venceu por você. Todo o seu vício, todo o seu medo, todo o desafio, Ele já venceu. E é por isso que a gente pode ter bom ânimo, é ter confiança, é ter alegria. A palavra aflição no original ela significa opressão, angústia, dilema. Aflição também é o ato de prensar alguma coisa, de ser prensado. Ninguém gosta de ser prensado, mas para a gente extrair as melhores coisas, a gente precisa passar pela prensa. A uva, para poder oferecer o vinho, ela precisa ser prensada, ela precisa ser pisada, ela precisa ser machucada. E assim, muitas vezes é na nossa vida. Nós somos prensados todos os dias, talvez pelo mundo, talvez pelo sistema, talvez pelo seu chefe, talvez pela uma traição que aconteceu, pela depressão. Você não precisa reclamar, você pode ter bom ânimo, porque Jesus, Ele já venceu por mim e por você. Porque aqueles 12 homens, eles estavam no centro da vontade de Deus, mas a aflição chegou na vida deles. O problema chegou na vida deles. E vai ter momento que vai ser assim na nossa vida. Não é porque você está escolhendo errado. É só o fato de você estar na contramão do mundo, você vai virar alvo para o inferno. Quando você quiser mudar a sua vida, o inferno vai colocar um alvo nas suas costas. Vai dizer, opa, é todo mundo nele agora. É todo mundo nela. Vai vir tentação, gente. Vai vir dificuldade. E a maior tentação é contra você mesmo. É você contra você. O diabo sabe do que você gosta. O diabo sabe para onde você olha. O diabo sabe o que você acessa, o que você fala. E é nessa área que ele vai atacar. É nessa área que ele vai querer derrubar você. Jesus estava no barco daqueles homens, mas ele não poupou que a tempestade chegasse. Mas ele protegeu os homens na tempestade. Na hora certa, ele deu uma ordem e tudo aquilo cessou. Tudo aquilo parou. Nós precisamos aprender que a tempestade, ela faz parte da nossa vida, mas Deus está no controle dela. Amém. Deus está no controle da sua vida. Então a gente aprende que as tempestades são normais e rotineiras na nossa vida. E a segunda coisa que a gente aprende sobre essa passagem é: saiba a quem dirigir o seu clamor. Veja que coisa interessante. Quando você está passando um problema, uma dificuldade, para quem é que você recorre? Para quem é que você vai contar os seus problemas? Muito cuidado. Tem gente que você está contando o seu problema, ao invés de ajudar, vai estar destruindo você, vai estar derrubando você, vai estar te levando para o fundo do poço. Então nós precisamos aprender na tempestade a quem devemos clamar. Um dos piores sentimentos de quem é viúva ou órfão é não ter a quem recorrer. Você já parou para pensar que um órfão, ele não tem um pai ou uma mãe para poder recorrer, clamar e gritar? Esses homens, eles estavam numa tempestade, mas eles tinham a quem clamar. O versículo 38 diz assim: Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro, e os discípulos acordaram e clamaram, dizendo assim: Mestre, não te importas que morramos? Clamar significa também, na tradução original, gritar. Aqueles caras estavam gritando por socorro, eles estavam clamando por Jesus. E o problema é que muitas vezes a gente está clamando, pedindo, orando, gritando, e nada está acontecendo. Ao ponto da gente querer desistir da nossa vida, ao ponto da gente achar que as promessas não vão se cumprir, mas as nossas esperanças não devem estar do nosso lado, a nossa esperança deve estar em Jesus Cristo. Nós precisamos focar nele. O capítulo 18, versículo 6 diz assim, do Salmo 18, 6 diz: na minha aflição, eu clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Nós precisamos crer que o próprio Deus está ouvindo o seu clamor. O
próprio Deus está ouvindo o seu grito, o próprio Deus está vendo o seu desespero. Na hora certa, no tempo dele. O problema é que a gente quer tudo no nosso tempo. A gente não sabe esperar o tempo de Deus. A gente quer tudo na hora, a gente quer tudo para ontem. Mas a gente tem que entender e esperar o tempo de Jesus. Porque a tempestade já estava acontecendo, o barco estava ficando cheio de água, o povo estava pensando que ia morrer. Mas no momento certo, Jesus se levantou e acalmou aquela tempestade. E assim é na nossa vida. Nós precisamos clamar por Ele. Nós precisamos gritar por Ele. Não pense que está tudo acabado. Não pense que não tem mais jeito. Talvez você está achando que o seu barco afundou. A sua vida está arruinada. Mas grite por Jesus. Grite por Jesus, porque talvez há anos você está clamando por um parente, clamando por um filho, clamando por uma pessoa e nada está acontecendo. Talvez você está há muito tempo pedindo: eu preciso ter um casamento restaurado, eu preciso ter uma mudança no meu relacionamento e nada está acontecendo. Talvez a sua dor só está aumentando. Acalme-se, acalme-se, porque você precisa buscar socorro na pessoa certa, e é em Jesus. Nós precisamos buscar o socorro nele, clamar para ele, porque na hora certa ele vai mudar essa tempestade. Na hora certa ele vai mudar tudo isso, e você vai poder dizer: eu sei que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu sei porque eu passei por um vale de sombra e morte, e eu não precisei temer nada, porque ele estava comigo. Eu sei porque nenhuma praga vai chegar na minha tenda, na minha casa. Eu sei porque eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Amém. Nós podemos tudo nele. Creia, não duvide, não perca o ânimo, continue tendo fé, porque a sua bênção está a caminho. Amém? Amém. Nós aprendemos no texto que as tempestades são normais e rotineiras. Nós aprendemos que nós precisamos entender a quem devemos dirigir o nosso clamor. E em terceiro e último lugar, troque o medo pela fé. Troque o medo pela fé. Pare para pensar. Quais são os seus medos? O que é que tem travado você? Talvez você tenha medo do futuro, porque ele é incerto, você não sabe o que vai acontecer. E você fica com medo de arriscar. Você fica com medo de confiar. Talvez você tenha medo de ser abandonada por alguém que você ama. Talvez você tenha medo de ficar desempregado, perder o seu emprego. Talvez você tenha medo de um diagnóstico, de uma crise financeira. Quais são os seus medos? Quais são os nossos medos? Os discípulos, eles começaram a focar no problema, a focar na tempestade. E é por isso que eles tiveram medo. É por isso que eles desanimaram. É por isso que eles clamaram por Jesus. Nós precisamos entender que fé e medo, elas não caminham juntos. Veja o que Jesus fala no versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Você percebe que o oposto de fé não é dúvida, o oposto de fé é medo? Jesus está dizendo: olha, vocês estão com medo porque vocês não têm fé. Vocês ainda continuam com medo porque vocês não confiam em mim. Nós precisamos confiar em Jesus, a despeito do medo. Eu não sei qual é o seu medo. Jesus sabe, mas você precisa confiar nele. O medo, gente, até certo ponto ele é saudável. O medo faz com que eu não coloque minha mão no fogo para não queimar. O medo faz com que eu não coloque o dedo na tomada. Mas o medo, quando ele assume o lugar de controle na sua vida, quando ele assume o lugar de senhorio na sua vida, ele é danoso porque ele trava você. O medo, ele trava a sua vida. O medo faz com que você não confie mais nas pessoas. O medo faz com que você não arrisque mais. O medo faz com que você não comece de novo. O medo faz com você duvidar de Deus. E esse é o grande problema. Os discípulos, quando tiveram medo, o problema foi começar a ter incredulidade em Jesus. Eles começaram a achar: Jesus, o Senhor nos trouxe aqui para nos matar. A gente não confia mais no Senhor. E aí é onde está o grande problema. É quando o medo vira incredulidade no nosso coração. O que Jesus quer nos ensinar é que o medo até certo ponto é aceitável, mas nós precisamos ter fé nele. Ter fé, porque é ele que está no barco da nossa vida.
vida. Os discípulos esqueceram do principal, que era a presença de Jesus na vida deles. O versículo 41, eles disseram assim, eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que Deus está querendo fazer nessa noite é que você troque o seu medo pela fé nele. Deus está te chamando para você ter fé nele nessa noite, para que você comece a entender que o fundamental é a presença dele na sua vida. Gente, se Jesus estiver no barco da sua vida, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Você pode confiar, porque no momento dele, ele vai mudar essa situação. Você está com medo? Você está com medo do futuro? Você não sabe o que é que vai acontecer com você e com sua família? Confia nele, traz ele para o barco da tua vida. Confia na presença dele. Confia que ele está cuidando de tudo, porque ele vai fazer toda a diferença na nossa vida. É ele que está te convidando nessa noite. É ele que levou você nesse final de semana para você trazer ele para o barco da sua vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Parecer que está acabando? O louvor pode vir. Jesus está nos chamando nessa noite para essa construção dessa nova vida. E a gente está aprendendo algumas coisas nessa construção, que essa nova vida que Ele quer construir através de você, ela vai começar a atrair pessoas para Jesus também. Ele quer que você entenda que essa construção dessa nova vida vai fazer com que você comece a experimentar esse sobrenatural. Deus está te convidando nessa noite para você entender que vai ter dificuldade, vai ter tempestade. Mesmo você querendo fazer o certo, o inimigo ele vai se levantar, coisas vão se levantar na sua vida para parar você. Mas o que importa é para quem você está gritando por socorro, para quem você está clamando na hora da angústia, na hora da agonia. Nós podemos ter bom ânimo, porque Ele já venceu por mim e por você. Ele já venceu tudo, e nós só podemos fazer uma coisa, é trocar o medo pela fé. Troca o medo pela fé, confiança nele. Feche os teus olhos nesse momento. Vamos orar na sua vida. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa